Você pode imaginar que o pensamento crítico é exclusivo de pessoas poderosas, gerentes de alto nível, restrito a pouquíssimas pessoas. Mas não é bem assim. Eu sou Gustavo Licursi, neurocientista comportamental, e eu vou te ensinar a pensar criticamente. O pensamento crítico é a base de qualquer ciência. E ele serve para qualquer pessoa que queira pensar criticamente sem se deixar ser influenciado por pessoas, por grupo de pessoas e pensamentos medíocres. O pensamento crítico ele pode ser aprendido e melhor, ele pode ser usado em qualquer área da sua vida. Pensar criticamente não é ficar repetindo frases, citações de livros e dizer que sabe tudo. Ele é originalmente um ramo da filosofia. Isso significa que deve vir de você exclusivamente. Pensar criticamente não é criticar sem pensar. A gente não está sozinho no mundo. Isso significa que a gente vive rodeado de pessoas. E isso significa que seu pensamento crítico deve envolver necessariamente todos aqueles que estão ao seu redor. E para isso você precisa conhecer o seu público. E essa é uma habilidade que é normalmente negligenciada. Portanto, você precisa conhecer as motivações das pessoas. Não existe um momento certo para você começar a pensar. Basta você perceber que está cego. Assim como aconteceu no mito da caverna de Platão, não se assuste com a verdade. A verdade pode e vai machucar. A verdade pode fazer arder os olhos da sua consciência. E não é à toa que a fase do iluminismo foi chamada de a Era da Luz. Logo depois de ter passado séculos e séculos na escuridão da ignorância, a humanidade finalmente percebeu que era necessário pensar criticamente e se voltou para a luz do conhecimento. Mas hoje a gente vive numa pequena idade das trevas, onde as pessoas estão cegas por crenças, crendices e convicções. Os influenciadores encontraram nas redes sociais uma forma de criar rebanhos de pessoas sem a mínima consciência crítica. Essas pessoas aceitam tudo que chega para elas, porque elas não conseguem pensar criticamente. Elas não conseguem buscar fontes confiáveis para aquela informação. As pessoas preferem aceitar o que é mais fácil. E pensar é muito difícil. Não adianta a gente aprender alguma coisa e tomar aquilo como verdade absoluta só porque aquilo faz sentido pra gente. Se você não for atrás de uma fonte confiável e fidedigna daquela informação, você corre o risco de aceitar algo que não tem qualquer relação com a realidade. Isso porque é uma convicção altamente elaborada de uma pessoa ou até de um grupo de pessoas. Eu queria propor que você comece a pensar se aquilo que você sabe é realmente verdade ou se isso faz parte de uma crença profundamente enraizada. Se você conseguiu avaliar todos os pontos de vista, inclusive os conflitantes, ou se você simplesmente se deixou levar por aqueles que eram mais fáceis de entender. Se você acreditou por ter sido provado por uma metodologia ou simplesmente foi um testemunho de alguém que você acreditava. Pois bem, esse é o início do pensamento crítico. A análise. E nessa série a gente vai entender como as pessoas pensam. A gente vai ver que é possível implantar ideias mesmo que as pessoas não percebam. A gente vai aprender a desenvolver o nosso pensamento crítico e também colocá-lo em prática. Então aproveitem e já se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês acompanharem essa série de vídeos para formar você um pensador crítico. E até o próximo vídeo.